E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo o dia a dia da política para vocês. E hoje, dia 26 de março de 2019, eu tenho muitas informações para você. E eu quero repercutir com vocês hoje a situação da Venezuela, que agora envolve a Rússia, e já envolveu os Estados Unidos, e agora, pasmem vocês, envolve a China também. A China, ainda tímida, entra na questão. Fique comigo. Então, pessoal, como todos vocês ficaram sabendo, essa semana que passou, houve essa reunião do BID que aconteceria na China, e porque a China não quis dar o visto para o representante da Venezuela, Juan Guaidó, os Estados Unidos resolveu boicotar a reunião, e a reunião do BID, que aconteceria na China, foi cancelada. Isso a China tomou como uma desfeita muito grande. Chineses são muito sistemáticos, e de repente, logo após o fim dessa reunião, a Rússia chega na Venezuela, né? A Rússia chega na Venezuela, parece que a Rússia e a China estão muito afinadas por debaixo dos panos. Você percebe que houve até manobras militares, exercícios militares feitos entre a Rússia e a China, tipo os dois dizendo para o mundo que se acontecer algum ataque, futuramente, os dois países irão se unir contra os Estados Unidos e contra a OTAN. Então, observe comigo o que acontece. Aí a Rússia entra na Venezuela. Muitas pessoas fizeram as mais loucas ideias, que era para cobrar dívida, que tudo isso já foi demonstrado que não, que foi realmente a Rússia entrando para levar material militar para a Venezuela, para fortalecer a defesa da Venezuela. Então vamos a alguns pontos aqui que eu tenho pegado. Qual o real interesse e qual o real objetivo da Rússia hoje na Venezuela? Pelo que eu pude detectar, dentro dos twitters do Ministério da Defesa da Rússia, eles comentaram que a Rússia não quer que os Estados Unidos tome o controle da Venezuela, ou tenha a Venezuela como parceiro, porque a Rússia tem medo. A Rússia diz que se os Estados Unidos assumir a Venezuela, os Estados Unidos podem ter o controle sobre a OPEP. E a Rússia diz que o único objetivo, é o que diz a Rússia, o único objetivo dos Estados Unidos na Venezuela é tomar conta do petróleo para determinar as políticas dentro da OPEP, né? Que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Eu acho isso um absurdo, mas é o que a Rússia está dizendo, e tudo indica que isso que a Rússia fez, essa intervenção na Venezuela, para impedir a entrada dos Estados Unidos e fortalecer o governo de Maduro, demonstra que a Rússia não quer que os Estados Unidos intervenham na Venezuela de jeito nenhum, por causa do petróleo, por causa da OPEP, e com medo que os Estados Unidos tenham uma influência maior ainda na OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então vamos lá para a gente entender algumas coisas. Está muito patente o que a Rússia quer. A porta-voz do governo do Putin acabou há pouco tempo de fazer um pronunciamento, e ela disse em nome do governo da Rússia que os Estados Unidos ajudou a agravar toda a situação da Venezuela quando jogou sanções que impediu a entrada de 30 bilhões de dólares dentro da Venezuela. Então, eles culpam os Estados Unidos e por isso a Rússia está lá dentro. Aí eles estão dizendo que a Rússia está indo para levar ajuda humanitária. Mas até agora eu não vi nenhuma ajuda humanitária da Rússia. Eu tenho visto ajuda em armamento, armando as Forças Armadas e armando as milícias para matar o povo. É o que eu tenho visto a ação da Rússia até o presente momento. Mas vamos que vamos. A Rússia vendeu para a Síria no passado, como todos nós ficamos sabendo, o S-300. Botou vários S-300 para dissuadir qualquer intervenção na Síria, como vendeu vários S-300 para o Hugo Chávez na época, tanto que a Venezuela hoje tem vários S-300, e eu mostrei para vocês no mapinha. Quem não viu o mapinha, dá uma olhada no mapinha aí de novo. Esse mapa aí é uma foto de Israel mostrando 5 S-300 ativados em atividade. Então esses S-300 aí, quanto a eles, era para deter uma intervenção dos Estados Unidos. Porém, aí é uma questão a se perguntar. Quando os Estados Unidos atacou alguns pontos do Bashar al-Assad na Síria, né? Quando ele atacou alguns pontos do Assad na Síria, eles tinham também essa defesa do S-300. E o S-300 não conseguiu deter nenhum Tomahawk dos Estados Unidos. Os mísseis dos Estados Unidos atingiram os alvos e o S-300 foi totalmente ineficaz. Pode estar acontecendo também algum tipo de atualização dos russos nos equipamentos dos S-300 agora, para eles detectar esses mísseis dos Estados Unidos, porque na Síria
eles foram totalmente ineficazes quando os Estados Unidos atirou em alguns pontos do Bashar al-Assad, quando foi comentado sobre armas químicas, né? Quando ele atingiu algumas regiões com arma química, os Estados Unidos foi lá e bombardeou vários centros de construção e de produção de arma química. Então vamos continuar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos foi duro, disse que não permitiria que a Rússia se envolvesse no seu hemisfério. Aí a China saiu em defesa da Rússia. Tá? O ministro das Relações Exteriores da China soltou uma nota dizendo que a América do Sul não é o traseiro dos Estados Unidos. Olha só o que eles disseram. A América do Sul não é o traseiro dos Estados Unidos, ou as costas dos Estados Unidos, um canteirinho dos Estados Unidos. Então a China saiu em defesa do que a Rússia está fazendo. Eu chego até a dizer para vocês que, no meu entender, pelo andar dos eventos, primeiro aconteceu a situação do BID. Logo após a situação do BID, entre os soldados da Rússia. Eu acredito que existe uma afinação entre a China e a Rússia para essa intervenção da Rússia. Porém, a China não quer se meter oficialmente por causa da questão da briga comercial entre China e Estados Unidos. E a China precisa muito dos Estados Unidos. Porque sem os Estados Unidos, o que é a China? A China pode sofrer um baque muito grande na sua economia se não tiver mais a participação e poder vender para os Estados Unidos. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aí na questão. Ontem, a Câmara Federal dos Estados Unidos votou sanções a essa parceria de Rússia com Venezuela. E essa sanção agora vai para o Senado e depois deve ir para a assinatura do presidente Donald Trump. Então o que acontece? Os Estados Unidos vão começar a sancionar a Rússia, vai começar a cortar vídeo, ou seja, os Estados Unidos vai tratar a Rússia como estava tratando a Venezuela. Vai subir o tom para cima da Rússia agora. O John Bolton hoje, em alguns pronunciamentos que ele fez no Twitter, ele chegou a chamar os russos de bandidos. Olha só a questão. Chamou os russos de bandidos que estão intervindo na Venezuela apenas por interesses. Então a situação esquentou. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma movimentação. O Brasil também já foi chamado. Hoje nesse dia, né, hoje, terça-feira, o ministro da Defesa do Brasil, o general, ele foi para a Casa Branca, estava pelo menos na parte da manhã, em reunião com o John Bolton e com outros representantes de segurança dos Estados Unidos, e isso aí aponta para alguma coisa, gente. Isso aponta que os Estados Unidos está chamando o Brasil para fazer uma consulta, porque os Estados Unidos muito provavelmente devem fazer alguma intervenção militar nos próximos dias. Pode não ser uma intervenção militar do tipo de bombardear a Venezuela, mas pode ser um tipo de intervenção militar de fazer algum tipo de bloqueio para que não haja acesso à Venezuela para entrar mais armamento vindo da Rússia. Então, a Venezuela, os Estados Unidos está fazendo consultas ao Brasil, ao Ministério de Defesa do Brasil, como isso vai se configurar. O próprio Mike Pompeo conversou com o Sergei Lavrov, dizendo para ele o seguinte: os Estados Unidos e os países da região não vão aceitar isso. Então, parece que está vindo uma consultoria do que vai acontecer. O Mike Pompeo chegou até mesmo a comentar o seguinte: tanto os países da América do Sul era contra a intervenção dos Estados Unidos, e agora que a Rússia interviu, o que vocês estão dizendo? Cadê o comentário de vocês? O que vocês estão fazendo contra a Rússia? Tá todo mundo pianinho, não vi nota de países contra a situação da intervenção da Rússia. Então, gente, vamos ver os próximos passos, mas tudo indica que agora que o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele agora se desliga totalmente a imagem dele da Rússia, porque diziam que ele era um fantoche da Rússia dentro dos Estados Unidos. Agora que o nome dele sai dessa história que criaram para deixar ele unido à Rússia, agora ele vai ficar totalmente à vontade para colidir contra a Rússia e para trazer muitas sanções contra a Rússia. Então, se a Rússia vai apoiar o Maduro, e se a Rússia vai apoiar a miséria e essa situação de desgraça total que está acontecendo na Venezuela, a Rússia agora vai sofrer todas as sanções, vai sofrer tudo o que a Venezuela estava sofrendo de sanções dos Estados Unidos. Então vamos ver os próximos passos, mas tudo indica que o presidente dos Estados Unidos vai agir com muita força contra esse, que eles são considerados nos Estados Unidos, esse insulto da Rússia em tentar se meter numa situação que os Estados Unidos estava tentando tirar o Maduro na forma mais suave possível para que não chegasse nem a acontecer uma intervenção. Era o desejo dos Estados Unidos. Com essa intervenção da Rússia, o Maduro passa a se sentir forte e agora fica muito mais difícil a saída do Maduro de uma forma normal. Mas vamos ver os próximos passos, o que vai acontecer
daqui para frente. Qualquer nova informação eu estarei passando para você. Já informo você que o apagão continua na Venezuela. Os responsáveis pelo setor elétrico do Maduro novamente comentam sobre golpe, que novamente houve uma manobra, uma sabotagem, mas todo mundo diz que não houve nada disso, houve na verdade um colapso do sistema elétrico novamente, e já vai para mais de 12 horas que a Venezuela está novamente sem energia. Pelo menos 21 estados da Venezuela está sem energia nesse momento. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Qualquer nova informação, estou entrando aqui e trazendo para você. Não esqueça que hoje à noite, às 22h30, estarei ao vivo com você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe